Olá, minha filha. Me chamo Ivana, tenho 75 anos e hoje vou dividir com você uma história que guardei no peito por muito tempo. É sobre minha mãe, Dona Lourdes, e sobre como uma mulher simples do interior de Goiás salvou 9 filhos com nada mais que coragem e linha na agulha. Sabe, tem histórias que a gente carrega como cicatriz e outras que a gente carrega como medalha. Essa aqui é das duas. E se você está me ouvindo agora, talvez seja porque também conhece o peso de proteger quem a gente ama. Eu tinha apenas 8 anos quando aquela noite chegou. Lembro do cheiro de café requentado que sempre ficava no ar da nossa cozinha, misturado com o aroma das flores de maracujá que minha mãe plantava na cerca. Era 1958, numa vila pequena do interior de Goiás, onde todo mundo se conhecia e os segredos corriam mais rápido que água de chuva no telhado. Nossa casa era simples. 3 quartos, uma sala que também servia de costura para minha mãe e uma cozinha onde ela fazia milagres com feijão, arroz e o que mais conseguisse esticar para 9 bocas. Éramos eu e mais 8 irmãos. O João, o mais velho, com 15 anos. A Maria, de 13. Depois vinha eu, a Cida, de 6, o Pedro, de 4, os gêmeos Antônio e José, de 2 anos, e o bebê, o Joaquim, que ainda mamava. Minha mãe, Dona Lourdes, era uma mulher miúda, mas com mãos fortes de tanto coser. Ela acordava antes do sol nascer para preparar nosso mingau e ficava até tarde da noite na máquina Singer velha, costurando para fora. O barulho da máquina era como uma cantiga de ninar para nós. Significava que ela estava ali, que estava tudo bem. Mas quando meu pai chegava em casa... Ah, minha filha, o silêncio que descia naquela casa era pesado como chumbo. A gente sabia pelo jeito que ele batia o portão se tinha bebido ou não. Quando estava sóbrio, ele mal falava conosco. Quando estava bêbado, Jesus me livre. Naquela noite, eu estava dormindo no mesmo quarto que minhas irmãs quando ouvi os passos dele no terreiro. Passos arrastados, pesados, que faziam o assoalho de madeira gemer. Minha mãe deve ter ouvido também, porque parou de costurar na hora. O silêncio da máquina sempre era o primeiro sinal do medo. Ele entrou em casa batendo a porta com força, já gritando palavrões e culpando minha mãe por tudo. Pela comida, pela casa, pelos filhos, pela vida difícil. Eu fingia dormir, mas meu coração batia tão forte que achava que ele ia ouvir. "Lourdes, cadê você, sua desgraçada?" A voz dele ecoava pela casa. "Essa casa está uma porcaria. Esses moleques não prestam pra nada." Minha mãe respondeu baixinho, como sempre fazia. "Sossega, José. As crianças estão dormindo." "Dormindo? Dormindo é o que vocês fazem o dia inteiro enquanto eu me mato trabalhando." Ouvi o barulho de alguma coisa quebrando. Devia ser a xícara de café que ela sempre deixava na mesa. Levantei devagar e esgueirei até a fresta da porta. Minha mãe estava de pé na cozinha, com as mãos entrelaçadas na frente do avental florido que ela mesma tinha feito. Ela era tão pequenininha perto dele. Meu pai era um homem grande, braços grossos de tanto carregar saco de milho no armazém e quando estava bêbado, parecia ainda maior. "Você não vale nada, Lourdes, nem você, nem esses moleques inúteis que você botou no mundo." Ele se aproximou dela e eu vi minha mãe dar um passo para trás. "Às vezes eu penso que era melhor ter sumido com vocês todos quando tive chance." Foi aí que ela olhou para ele com uma firmeza que eu nunca tinha visto antes. "Você pode falar o que quiser de mim, José, mas dos meus filhos, não fala." Ele riu, um riso feio, sem graça. "Seus filhos? Esses moleques são uma desgraça. Não sabem nem limpar o nariz direito. Às vezes eu penso que seria melhor se eu acabasse com isso tudo de uma vez." Minha mãe ficou branca como pano de prato. "O que você está dizendo, José?" "Estou dizendo que se eu quisesse, podia apagar todo mundo dessa casa. Vocês não valem nada mesmo." Naquele momento, algo mudou no ar. Não era mais só briga de casal. Não era mais só palavrão jogado ao vento. Era uma ameaça real, pesada, que grudeou na parede como fumaça. Minha mãe ficou quieta por um tempo longo. Depois, ela disse bem baixinho: "Vai dormir, José. Amanhã você vai estar melhor." Ele murmurou mais algumas coisas feias e saiu pisando duro. Ouvi a porta do quarto deles batendo, mas minha mãe não se mexeu da cozinha. Ela ficou ali, parada, com as mãos tremendo.
Eu não sabia o que fazer. Queria correr e abraçar ela, mas tinha medo de que ele voltasse. Então fiquei ali, na fresta da porta, olhando minha mãe pequenina na cozinha grande, embaixo daquela luz amarela da lamparina. Depois de um tempo, ela se mexeu. Foi até o armário e tirou um pano de prato limpo. Limpou os cacos da xícara quebrada, guardou as coisas da costura, apagou a lamparina. Quando passou pelo nosso quarto, ela parou e sussurrou. Ivana, eu sei que você está acordada. Vem cá. Senti o sangue gelar. Será que eu estava em apuros? Saí devagarinho e fui até ela. Minha mãe me puxou para um cantinho da sala e se ajoelhou para ficar da minha altura. Minha filha, ela disse, segurando meu rosto com as duas mãos. Às vezes a gente precisa ser forte de um jeito que não sabia que conseguia. Você entende? Eu balancei a cabeça, mas não entendia nada. Se algum dia mamãe mandar você cuidar dos seus irmãos pequenos, você cuida, tá bem? Você é uma menina esperta, responsável. Tá bom, mamãe. Minha voz saiu fininha. Ela me beijou na testa e me mandou voltar para a cama. Mas eu continuei acordada, ouvindo os barulhos da madrugada. O vento balançando a cortina de chitão, o grilo cantando no quintal, o suspiro pesado da minha mãe no quarto ao lado. No dia seguinte, meu pai saiu cedo para trabalhar sem falar com ninguém. Minha mãe fez o café da manhã como sempre. Mingau de fubá com leite, pão com manteiga para quem tinha, banana para os menores. Mas ela estava diferente, quieta demais, pensativa demais. Durante o dia, enquanto cuidava dos irmãos menores e ajudava a estender a roupa no varal, eu reparei que ela não estava costurando. Em vez disso, ela ficava na janela da frente, olhando a rua como se estivesse esperando alguma coisa. À tarde, quando eu estava brincando de boneca com a Cida no terreiro, ouvi minha mãe conversando com a dona Francisca, nossa vizinha. Elas falavam baixinho, mas eu consegui pegar algumas palavras. Não pode continuar assim, Lourdes. As crianças, não tenho para onde ir. Meu compadre conhece o delegado de Goiânia. Se você quiser... Minha mãe balançou a cabeça. Ainda não, Francisca. Mas obrigada. Quando a vizinha foi embora, minha mãe me chamou. Ivana, você lembra daquela vez que a gente foi até a fazenda do seu Agenor buscar ovos? Lembrava. Era longe, uns 40 minutos caminhando pela estrada de terra, mas seu Agenor tinha as melhores galinhas da região e às vezes vendia ovos para nós. Você lembra do caminho? Acho que sim, mamãe. Por quê? Ela ficou quieta por um tempo. Só perguntando, minha filha. Aquela noite, meu pai voltou para casa mais cedo que o normal. Não estava bêbado, mas estava nervoso. Ficou andando de um lado para o outro da sala, falando sozinho, xingando o patrão, o mundo, a vida. Esse povo não me respeita, ele resmungava. Acham que eu não presto, que não sirvo para nada. Mas um dia eles vão ver, um dia eu vou mostrar para todo mundo. Minha mãe estava costurando uma barra de vestido, mas eu via que ela não estava prestando atenção no que fazia. Os olhos dela acompanhavam meu pai. José, ela disse bem devagar, por que você não senta um pouco? Vou fazer um café. Não quero café. Quero que me deixem em paz. Ele parou na frente dela. Sabe de uma coisa, Lourdes? Às vezes eu penso que seria melhor se eu desse um fim em tudo isso. Minha mãe parou de costurar. O que você quer dizer? Eu quero dizer que esta família é uma pedra no meu pescoço. Você, esses moleques, vocês só me dão trabalho, só me fazem passar vergonha. José, você está falando besteira. Besteira? Ele se inclinou para ela. Besteira é eu aguentar isso tudo. Mas uma hora, a paciência de um homem acaba, Lourdes. E quando acabar... Ele não terminou a frase, mas não precisava. A ameaça ficou pendurada no ar como fumaça de cigarro. Naquela noite, eu não consegui dormir. Ficei ouvindo os ruídos da casa. Meu pai roncando no quarto, os gêmeos se mexendo no berço, o vento batendo na janela. Mas o barulho que mais me chamava a atenção era o da máquina de costura da minha mãe. Ela estava costurando de madrugada. Isso não era normal. Levantei devagar e esgueirei até a sala. Minha mãe estava curvada sobre a máquina, mas não estava fazendo roupa. Estava costurando alguma coisa que parecia uma trouxa? Um saco grande? Mamãe? Sussurrei.
Ela olhou para mim e sorriu, mas era um sorriso preocupado. Não consegue dormir, minha filha? O que a senhora está fazendo? Estou organizando algumas coisas. Ela dobrou o tecido e guardou na gaveta. Vem cá, senta comigo um pouquinho. Sentei no colo dela e ela me abraçou apertado. Cheirava a sabonete de glicerina e a linha de costura, o cheiro da minha mãe. Ivana, você é uma menina corajosa, não é? Acho que sim, mamãe. E você gosta dos seus irmãos? Gosto. Então eu preciso que você me prometa uma coisa. Se um dia eu pedir para você me ajudar a cuidar deles, você vai ajudar? Eu não sabia bem o que ela queria dizer, mas prometi. Pode ser que a gente tenha que sair daqui por uns tempos, minha filha. Pode ser que a gente tenha que ficar num lugar que não é tão bom quanto nossa casa, mas vai ser para proteger todo mundo, você entende? Meu coração disparou. A gente vai fugir, mamãe. Não é fugir, minha filha. É se proteger. Ela me beijou na cabeça e me mandou de volta para a cama. Mas eu sabia que alguma coisa estava para acontecer. Minha mãe não falava à toa. Quando ela dizia alguma coisa, era porque tinha pensado muito antes. 2 dias depois, numa quinta-feira que amanheceu nublada, meu pai chegou em casa ao meio-dia. Isso não era normal. Ele só voltava de noite. E estava diferente. Não estava bêbado, mas estava com um jeito estranho, perigoso. Lourdes, gritou antes mesmo de entrar. Junta essas crianças. Minha mãe saiu da cozinha com o bebê no colo. O que houve, José? O que houve é que eu cansei. Cansei de ser humilhado, cansei de ser desrespeitado, cansei de sustentar uma família que não me dá valor. José, fala baixo. As crianças vão ouvir mesmo. Ele olhou para nós, que estávamos espalhados pela casa. Venham todos aqui, todos. Nos juntamos na sala. Eu, João, Maria, Cida, Pedro, os gêmeos no colo da Maria e o bebê com minha mãe. Meu pai ficou de pé na frente de nós, grande e assustador. Eu trabalho que nem um condenado para sustentar vocês, ele começou. E para quê? Para ser xingado, para ser maltratado, para ser tratado como lixo. Ninguém te trata mal, José, minha mãe disse baixinho. Não? Então por que meu patrão me demitiu hoje? Por que disse que eu não presto para nada? Minha mãe ficou branca. Te demitiram? Disseram que eu bebo demais, que falto muito. Disseram que não querem mais um bêbado trabalhando para eles. O silêncio pesou na sala. Meu pai desempregado significava que não ia ter comida, não ia ter dinheiro para nada. A gente vai dar um jeito, José, minha mãe disse. Eu posso costurar mais, posso... Você não pode nada. Ele bateu o punho na mesa. Não pode nada porque não vale nada. Nenhum de vocês vale nada. Foi aí que ele disse a frase que mudou tudo. Sabem de uma coisa? Às vezes eu penso que seria melhor se eu acabasse com vocês todos de uma vez. Pelo menos assim, eu não precisaria mais me preocupar com nada. Minha mãe me olhou. Depois olhou para meus irmãos. Depois olhou para meu pai. Você não está falando sério, José. Não estou? Você quer ver se eu estou falando sério? E saiu de casa pisando duro, deixando a porta aberta. Minha mãe ficou parada por um tempo longo. Depois, ela entregou o bebê para a Maria e disse: Crianças, vocês vão fazer exatamente o que eu mandar. Sem pergunta, sem reclamação. Podem fazer isso para a mamãe? Todos balançamos a cabeça. João, você vai ajudar a Maria a cuidar dos pequenos. Ivana, você vai me ajudar a juntar algumas coisas. Vamos visitar uns parentes. Mas eu sabia que não era visita. Pelo jeito que ela falou, pelo jeito que olhou para a porta, pela pressa que ela tinha, eu sabia que a gente estava fugindo. E naquele momento, aos meus 8 anos, eu entendi que minha mãe não era só a mulher que fazia nosso mingau e costurava nossas roupas. Ela era a mulher que ia nos salvar. Essas lembranças doem, mas também curam. Se você gosta de histórias assim, minha filha, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas memórias. Na próxima parte, vou contar para você como minha mãe colocou 9 filhos numa trouxa e bateu na porta de um estranho no meio da madrugada. E como descobrimos que às vezes a salvação vem nos lugares mais inesperados. Tem momento na vida que a gente não escolhe ser forte. A força simplesmente aparece, como água brotando do chão seco. E foi assim,
Naquela madrugada de 1956, quando minha mãe provou que o amor de uma mulher por seus filhos é capaz de mover montanhas. Depois que meu pai saiu batendo a porta, minha mãe ficou parada na sala como se tivesse ouvindo alguma coisa que só ela conseguia escutar. O silêncio da casa era estranho. Não era o silêncio de paz. Era o silêncio de quem está se preparando para alguma coisa. Crianças, ela disse, e a voz dela estava diferente, firme, decidida. Vocês vão fazer tudo o que eu mandar, sem perguntar nada. Entenderam? Nós nos entreolhamos. João, o mais velho, foi o primeiro a falar. Mãe, a gente vai mesmo sair daqui? Vamos, mas não é para sempre, meu filho, é só até as coisas se acalmarem. E o pai? Perguntou a Maria, ainda com o bebê no colo. Minha mãe olhou para a porta por onde ele tinha saído. Seu pai não está bem da cabeça. E quando um homem não está bem da cabeça, a gente não pode arriscar a vida das crianças. Ela se virou para nós com aquele jeito que ela tinha quando estava sendo séria de verdade. Agora escutem, cada um vai pegar só uma muda de roupa. Uma só. E os brinquedos que couberem no bolso. Nada mais. Nem a boneca de pano? Perguntou a Cida, com os olhinhos já cheios de lágrima. A boneca cabe no bolso? Não, mamãe. Então não pode levar, minha filha, mas a gente vai fazer uma boneca nova, pode ser? Enquanto nós corríamos para pegar nossas coisas, minha mãe foi até o quarto dela e eu a vi tirar de debaixo da cama uma trouxa grande, feita com um lençol velho. Ela tinha preparado aquilo antes, tinha pensado em tudo. Dentro da trouxa, ela pôs algumas roupas nossas, os remédios do bebê, um pouco de farinha, feijão, açúcar, o que tinha em casa. Depois pegou uma lata velha de biscoito e tirou de dentro uns trocados. Não era muito, mas era tudo que tínhamos. Ivana, ela me chamou. Você vai me ajudar a carregar o Pedro nas costas. Consegue? Pedro tinha 4 anos e era pequenininho, mas ainda assim era pesado para uma menina de 8 anos. Mesmo assim, eu disse que sim. João, você carrega o Antônio. Maria, você fica com o Joaquim e a Cida na mão. José vai comigo. Vamos andar devagar, sem barulho. Para onde nós vamos, mãe? João perguntou. Para a fazenda do seu Agenor. Ele vai ter que nos ajudar. Eu lembrei do seu Agenor. Um homem grande, de bigode grisalho, que sempre falava grosso com todo mundo. Ele ia nos ajudar mesmo? Mãe, e se ele não quiser? Perguntei. Ele vai querer, ela disse, mas pela primeira vez ouvi insegurança na voz dela. Ele tem que querer. Quando tudo estava pronto, minha mãe apagou a lamparina e foi até a janela da frente. Ficou espiando a rua por um tempo longo. A vila estava quieta, era quase meia-noite, e naquele tempo a gente dormia cedo. Será que o pai não vai voltar? Sussurrou a Maria. Ele vai voltar, minha mãe respondeu. Mas quando voltar, a gente já vai estar longe. Ela abriu a porta devagarinho e saiu primeiro, olhando para os lados. Depois fez sinal para nós seguirmos. A noite estava fresca, com uma lua quase cheia que iluminava a estrada de terra. O vento balançava as folhas das árvores, fazendo um barulho que parecia sussurro. Minha mãe ia na frente, carregando a trouxa grande nas costas e o José pequeno na mão. João vinha atrás com o Antônio no colo, depois a Maria com o bebê e a Cida, e por último eu, com o Pedro meio dormindo nas minhas costas. Caminhamos em silêncio pela estrada que levava para fora da vila. Só se ouvia o barulho dos nossos passos na terra e o chiado dos grilos. De vez em quando, um cachorro latia longe, e minha mãe parava para escutar, com medo de que fosse meu pai nos seguindo. O Pedro estava pesado, e minha coluna doía, mas eu não reclamei. Sabia que se reclamasse, minha mãe ia ter que carregar ele também, e ela já estava carregando demais. Mãe, João sussurrou depois de uns 20 minutos caminhando. Eu estou cansado. Só mais um pouco, meu filho. A gente já está chegando. Mas não estava. A fazenda do seu Agenor era longe, e com crianças pequenas, a gente andava devagar. Minha mãe devia saber disso, mas estava falando para dar coragem para ela mesma. Quando já tínhamos caminhado por mais de 1 hora, o Antônio começou a chorar. Era um choro baixinho, mas na quietude da noite parecia um grito. Ele está com fome, João disse. Eu sei. Minha mãe parou e olhou ao redor.
Vamos sentar um pouco ali naquele tronco. Sentamos no tronco de uma árvore caída na beira da estrada. Minha mãe tirou da trouxa um pedaço de rapadura e dividiu entre nós. Não era muito, mas ajudou a acalmar a fome. Mãe, a Maria disse baixinho, e se a gente voltar para casa? Talvez o pai já tenha se acalmado. Não, Maria. A voz da minha mãe era firme. Não vamos voltar, não agora. Mas a gente vai ficar onde? Na fazenda do seu Agenor? Não sei ainda, minha filha. Mas a gente vai dar um jeito. Ela olhou para nós, 9 crianças cansadas e com medo. E eu vi que ela estava com medo também. Mas tinha uma coisa nela, uma firmeza que eu nunca tinha visto antes. Escutem uma coisa, ela disse. A vida às vezes bota a gente em situações difíceis, mas a gente não desiste, a gente não abaixa a cabeça, a gente luta. Como, mãe? Perguntou João. Com o que a gente tem, com o que a gente sabe fazer. Ela mostrou as mãos calejadas. Essas mãos aqui sabem costurar, sabem cozinhar, sabem trabalhar, e enquanto elas funcionarem, vocês não vão passar necessidade. Naquele momento, ouvimos um barulho na estrada. Passos. Alguém vinha em nossa direção. Minha mãe se levantou num pulo e nos puxou para trás da árvore. Quietos, ela sussurrou. Ninguém faz barulho. Ficamos ali agachados, grudados uns nos outros, enquanto os passos se aproximavam. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que a pessoa ia ouvir. Era um homem. Pelo jeito de andar, estava bêbado. Passou por nós sem ver, cantarolando uma música desafinada. Quando o barulho se afastou, minha mãe respirou fundo. Vamos, não podemos ficar aqui. O resto da caminhada foi mais difícil. Os pequenos estavam cansados e com sono. O Pedro ficou tão pesado que tive que acordar ele para andar um pouco. O bebê começou a chorar, e minha mãe teve que parar para dar o peito. Quando finalmente chegamos à fazenda do seu Agenor, já estava quase amanhecendo. A casa era grande, com uma varanda na frente e muitas janelas. Atrás dela, a gente podia ver o curral e o galinheiro. Minha mãe parou no portão e ficou olhando para a casa. Todas as luzes estavam apagadas. Mãe, João sussurrou. Como a gente vai acordar ele? Batendo na porta, ela respondeu, mas não se mexeu. E se ele não quiser ajudar? Ele vai querer. Ela ajeitou a trouxa nas costas. Ele tem que querer. Andamos até a varanda. Minha mãe respirou fundo e bateu na porta. Não muito forte, mas o suficiente para fazer barulho. Esperamos. Nada. Bateu de novo. Desta vez, ouvimos movimento dentro da casa. Passos arrastados, resmungos. Uma luz se acendeu. Quem é? Gritou uma voz grossa do outro lado da porta. Sou eu, seu Agenor, Lourdes, a mulher do José do Armazém. Silêncio. Que é que você quer a esta hora da noite? Preciso falar com o senhor. É urgente. A porta se abriu um pouco e apareceu o rosto do seu Agenor. Ele estava de camisola, com o cabelo desarrumado, e olhava para nós com cara de poucos amigos. Que diabo é isso, Lourdes? Que tanto de moleque é esse? São meus filhos, seu Agenor. A gente precisa de ajuda. Ele abriu a porta um pouco mais e viu a trouxa nas costas da minha mãe, nós crianças cansadas e sujas da estrada. Vocês fugiram de casa? Meu marido. Ele não está bem. Ameaçou fazer mal para as crianças. Não tive para onde ir. Seu Agenor ficou quieto por um tempo longo, olhando para nós. Depois suspirou. Não posso deixar vocês entrarem na casa. Minha mulher não vai gostar. Meu coração afundou. Ele não ia nos ajudar. Mas, ele continuou, tem um lugarzinho lá atrás, embaixo da casa de ferramentas. Não é grande coisa, mas vocês podem ficar por uns dias até resolverem a situação. Muito obrigada, seu Agenor. Deus há de pagar o senhor. Não precisa agradecer. Só não quero problemas, ouviu? Se seu marido aparecer aqui fazendo confusão, vocês vão ter que ir embora. Ele nos levou até os fundos da fazenda. A casa de ferramentas era um galpão onde ele guardava enxadas, foices, sacos de ração. Embaixo dela tinha um espaço pequeno, meio escuro, com chão de terra batida. Aqui, ele disse apontando para o buraco. Tem até uma janelinha pequena. Não é palácio, mas é melhor que ficar na chuva. Minha mãe desceu primeiro, depois foi passando nós, um por um. O lugar era pequeno, baixo, com cheiro de mofo e terra úmida.
Tinha algumas caixas velhas empilhadas no canto e teias de aranha no teto. Amanhã eu mando minha mulher trazer uns cobertores velhos, seu Agenor disse. E talvez um pouco de comida. Mas não esperem muito, ouviram? Obrigada, seu Agenor. A gente não vai dar trabalho. Ele foi embora e ficamos ali, os 10, naquele buraco embaixo da casa de ferramentas. Minha mãe estendeu um cobertor velho no chão e nos deitou um do lado do outro, como sardinha em lata. Mãe, a Cida sussurrou. Aqui tem rato? Não tem nada, minha filha. Dorme. Mas ela sabia que tinha. A gente podia ouvir os ruídos, ver os olhinhos brilhando no escuro. Só não falou para não assustar mais ainda. Mãe, eu perguntei, quanto tempo a gente vai ficar aqui? Não sei, Ivana, mas não vai ser para sempre. E se o pai descobrir onde a gente está? Não vai descobrir. Como a senhora tem certeza? Ela ficou quieta por um tempo. Depois disse, porque eu não vou deixar. Naquela primeira noite no porão, quase ninguém conseguiu dormir. Os pequenos choravam baixinho, com fome e frio. O lugar era úmido e tinha goteiras. Quando chovia, pingava no nosso rosto. Mas minha mãe ficou acordada a noite toda, fazendo carinho nos nossos cabelos, sussurrando cantigas de ninar. No dia seguinte, a mulher do seu Agenor apareceu com uma panela de mingau e uns cobertores velhos. Ela era uma mulher magra, de rosto azedo, que falava pouco e olhava para nós como se fôssemos bichos. Meu marido disse que vocês podem ficar por uns dias, ela disse para minha mãe. Mas não quero barulho, não quero sujeira, não quero problema. Sim, senhora, muito obrigada. E as crianças não podem sair daqui. Não quero ver nenhuma delas no terreiro da casa. Minha mãe concordou com tudo. Não podia fazer diferente. Durante o dia, ficávamos trancados naquele buraco pequeno. As únicas distrações eram algumas revistas velhas que a mulher do seu Agenor trouxe e uns brinquedos improvisados que minha mãe fez com pedaços de pano. Mas à noite, quando a fazenda estava quieta, minha mãe subia para o galpão e mexia nas ferramentas. Eu achava que ela estava só explorando, mas depois descobri que ela estava procurando alguma coisa. Achei! Ela sussurrou uma noite, descendo para o porão com alguma coisa nas mãos. Era uma máquina de costura velha, enferrujada, que estava jogada no canto do galpão. Mãe, essa máquina funciona? Perguntou João. Vai funcionar, ela respondeu. Amanhã eu peço para o seu Agenor uns panos velhos, linha, agulha. Vou dizer que é para remendar nossas roupas. Para que a senhora quer costurar? Ela olhou para nós com aquele sorriso que ela tinha quando estava planejando alguma coisa. Para nos tirar daqui, meu filho. Para nos tirar daqui. Naquela noite, enquanto nós dormíamos amontoados no chão do porão, minha mãe ficou acordada até tarde, limpando a máquina velha com um pano molhado. Ela trabalhava em silêncio, mas eu via pelos olhos dela que estava determinada. E pela primeira vez desde que saímos de casa, eu senti que talvez a gente fosse conseguir sair daquela situação. Não sabia como, mas tinha alguma coisa na cara da minha mãe que me dava esperança. Ela não ia desistir. Não ia deixar a gente para baixo. Ela tinha um plano. Minha filha, tem coisas na vida que só entendemos anos depois. Naquele porão escuro, eu achava que minha mãe tinha enlouquecido, costurando feito uma desesperada, falando sozinha, sorrindo no meio do desespero. Mas hoje, aos meus 75 anos, eu sei que naquelas 2 semanas ela não estava só costurando roupas. Ela estava costurando nossa liberdade. A primeira semana no porão foi das mais difíceis da minha vida. A gente acordava com o corpo dolorido de dormir no chão duro, tomava mingau ralo que a mulher do seu Agenor trazia e passava o dia inteiro naquele buraco pequeno, sem poder sair, sem poder brincar direito. Os pequenos choravam muito. O Antônio e o José, que tinham só 2 anos, não entendiam por que não podiam correr no quintal. O Pedro ficava perguntando toda hora quando a gente ia voltar para casa. E o bebê, coitadinho, vivia gripado por causa da umidade. Mas minha mãe parecia uma pessoa diferente. Desde que encontrou aquela máquina velha, ela trabalhava nela todos os dias. Primeiro limpou peça por peça, depois pediu para o seu Agenor um pouquinho de óleo de máquina. Em 3 dias, conseguiu fazer ela funcionar de novo. Lourdes, disse a mulher do seu Agenor quando viu minha mãe testando a máquina. Que é que você pretende fazer com essa porcaria velha?
Vou remendar nossas roupas, dona Joana. E se a senhora tiver alguma peça que precise de conserto? Eu tenho várias, mas não tenho dinheiro para pagar costureira. A senhora não precisa pagar, é favor que faz para nós. Dona Joana ficou desconfiada, mas no dia seguinte trouxe uma sacola com roupas rasgadas, vestidos com barra descosturada, camisas com botão faltando, lençóis com buraco. Minha mãe pegou tudo e começou a trabalhar. Durante o dia, enquanto nós ficávamos quietinhos no porão, ela subia para o galpão e costurava. À noite, quando a fazenda dormia, ela descia e continuava trabalhando à luz de uma vela. Mãe, eu perguntei uma noite, por que a senhora está trabalhando tanto de graça? Não é de graça, minha filha. Mas a dona Joana disse que não ia pagar. Tem coisa mais valiosa que dinheiro, Ivana. Eu não entendia. Que coisa podia ser mais valiosa que dinheiro quando a gente não tinha nem para comprar leite para o bebê? Foi só na segunda semana que eu comecei a entender o plano da minha mãe. Dona Joana ficou tão satisfeita com o trabalho dela que começou a contar para as outras mulheres da região. Logo apareceu a comadre dela, depois a vizinha, depois a filha do comerciante da vila mais próxima. Lourdes, disse Dona Joana um dia. A dona Benedita quer saber se você faz vestido de domingo. Ela paga bem. Os olhos da minha mãe brilharam. Faço sim, mas eu ia precisar de tecido novo, linha boa. Ela disse que traz o material. E foi assim que começou. Toda manhã chegavam mulheres na fazenda trazendo tecidos, pedindo roupas, vestidos de festa, saias para trabalhar, camisas para os maridos. Minha mãe fazia tudo e fazia bem feito. O porão virou uma oficina de costura. Nos cantos tinha pilhas de tecidos coloridos. No meio, a máquina velha funcionando que era uma beleza. E minha mãe, curvada sobre o trabalho, transformando retalhos em roupas bonitas. Quanto você cobra por um vestido desses? Perguntou uma mulher elegante que veio da cidade. Depende do trabalho, dona. Mas não é caro, não. É que eu preciso de 3 vestidos para minhas filhas, para um casamento importante. Minha mãe fez as contas na cabeça. 3 vestidos, com o tecido que a senhora trouxe. Fica 20 cruzeiros. 20 cruzeiros? A mulher pareceu surpresa. Na cidade, eles cobram 50 por um vestido. Pois é, mas eu não sou da cidade. A mulher riu. Você devia cobrar mais, Lourdes. Seu trabalho vale mais. Depois que a mulher foi embora, minha mãe ficou pensativa. Naquela noite, ela me chamou para conversar. Ivana, você sabe contar dinheiro? Sei um pouco, mamãe. Ela tirou de dentro do vestido uma bolsinha pequena de pano. Dentro tinha várias moedas e algumas notas amassadas. Quanto você acha que tem aqui? Eu contei devagar. Uns 40 cruzeiros? 43. Ela sorriu. Em 2 semanas, trabalhando neste buraco, eu ganhei 43 cruzeiros. Era mais dinheiro do que meu pai ganhava em 1 mês no armazém. Mãe, a senhora vai ficar rica. Ela riu. Não vou ficar rica, minha filha, mas vou conseguir tirar vocês daqui. Como? Escuta bem, Ivana. Amanhã você vai me ajudar numa missão muito importante. No dia seguinte, minha mãe acordou mais cedo que o normal. Arrumou o cabelo, vestiu a roupa menos remendada que tinha e disse: Ivana, você vai comigo até a vila. Os outros ficam com o João. Para quê, mãe? Você vai ver. Saímos da fazenda no meio da manhã. Minha mãe carregava uma cesta grande coberta com um pano branco. Caminhamos pela estrada de terra por mais de 1 hora, até chegar na vila onde ficava a feira. A feira era pequena, umas 10 barraquinhas vendendo verdura, fruta, galinha, pano. Minha mãe parou numa sombra e descobriu a cesta. Dentro tinha as roupas mais bonitas que ela tinha feito naquelas 2 semanas. Vestidos de chita florida, saias rodadas, blusas com bordado, tudo dobradinho, cheirando a lavanda. Agora nós vamos vender, ela disse. Aqui? Na feira? Aqui mesmo. Ela estendeu um pano no chão e foi arrumando as peças em cima. As roupas eram tão bonitas que logo chamaram atenção. Em meia hora, tinha uma roda de mulheres olhando, perguntando o preço, experimentando. Quanto custa esta saia azul? Perguntou uma moça nova. 5 cruzeiros. E esta blusa amarela? 3 cruzeiros. Você fez tudo isso sozinha?
Fiz sim, senhora. Tudo feito à mão, com carinho. Em 2 horas, minha mãe tinha vendido quase tudo. As mulheres brigavam pelas peças mais bonitas. Uma senhora até encomendou um vestido igual ao que viu na cesta. Você volta na semana que vem? Perguntou a dona da barraca de verdura. Se Deus quiser, volto. Então eu já encomendo uma saia. Fazer igual àquela que você vendeu para a Aparecida. No caminho de volta para a fazenda, minha mãe contou o dinheiro. Tinha vendido por 35 cruzeiros. Mãe, a senhora é muito esperta. Não é esperteza, minha filha. É necessidade. Quando a gente precisa muito de alguma coisa, a gente descobre forças que não sabia que tinha. Quando chegamos na fazenda, seu Agenor estava esperando no terreiro. Tinha uma cara séria, preocupada. Lourdes, preciso falar com você. Meu coração disparou. Será que era notícia do meu pai? Seu marido passou aqui hoje de manhã. Minha mãe ficou branca. O que ele queria? Estava procurando vocês. Disse que sabia que vocês estavam escondidas por aqui perto. Fez umas perguntas, mas eu disse que não sabia de nada. Ele acreditou? Não sei. Ele estava meio estranho. Bebido, falando sozinho. Disse umas coisas esquisitas. Que tipo de coisas? Seu Agenor olhou para mim. Hesitou. Pode falar na frente da menina. Ela precisa saber. Ele disse que quando encontrar vocês, vai resolver o problema de uma vez por todas. Disse que não aguenta mais sustentar uma família que só dá despesa. Minha mãe respirou fundo. Quanto tempo mais o senhor pode nos abrigar? Olha, Lourdes, minha mulher está ficando nervosa. Ela tem medo de confusão. E se seu marido descobrir que vocês estão aqui... Eu entendo. Não queremos causar problemas para o senhor. Vocês têm para onde ir? Minha mãe ficou quieta por um tempo. Depois disse: Ainda não, mas vou dar um jeito. Naquela noite, no porão, ela juntou a gente e falou sério. Crianças, a gente vai ter que sair daqui em breve. Seu pai descobriu que estamos na região. Ele vai nos encontrar? Perguntou a Cida com medo. Não se eu conseguir evitar. Ela mostrou a bolsinha com o dinheiro. A gente já tem quase 80 cruzeiros. É suficiente para alugar um quartinho em outra vila e viver por um tempo. E depois? Perguntou João. Depois eu continuo costurando. Agora eu sei que consigo ganhar a vida com isso. Mas e o pai? Ele não vai nos procurar? Minha mãe ficou seria. Eu vou tomar providências para que ele não nos incomode mais. Que tipo de providências? Insisti. Você vai ver, minha filha. Você vai ver. Nos dias seguintes, minha mãe trabalhou mais do que nunca. Ela fazia roupas de madrugada, vendia na feira durante o dia e ainda arrumava tempo para ir até a vila vizinha procurar casa para alugar. Encontrou um quartinho pequeno nos fundos da casa de uma viúva. Era simples, só um cômodo com fogão a lenha, mas tinha teto firme e chão de cimento. A dona da casa, Dona Conceição, era uma senhora bondosa que ficou com pena de nós. 10 cruzeiros por mês, ela disse. E se você quiser costurar para fora, pode usar a sala da frente de tarde. Era perfeito. Minha mãe pagou 2 meses adiantado e combinou que a gente se mudaria na semana seguinte. Mas na noite antes da mudança, aconteceu o que a gente mais temia. Estávamos dormindo no porão quando ouvimos gritos lá fora. Era meu pai. Ele tinha descoberto onde estávamos. Lourdes, eu sei que vocês estão aí. Saiam já daí. Minha mãe se levantou num pulo e subiu para o galpão. Pela janelinha, a gente podia ver meu pai no terreiro da fazenda, cambaleando, com uma garrafa na mão. Seu Agenor, cadê minha família? Eu sei que eles estão aqui. Seu Agenor saiu de casa de chinelo e camisola. José, você está bêbado. Vá para casa dormir. Não vou nada. Quero minha mulher e meus filhos. Eles não estão aqui. Estão sim, e se vocês não entregarem, eu vou botar fogo nesta fazenda inteira. Foi aí que minha mãe fez uma coisa que ninguém esperava. Ela saiu do galpão e se mostrou no terreiro. Está bem, José, eu estou aqui. Meu pai parou de gritar e olhou para ela. Onde estão as crianças? Longe, num lugar onde você não pode fazer mal para elas. Você não tem direito de esconder meus filhos de mim. Tenho sim. Quando um pai ameaça matar os próprios filhos, a mãe tem o direito de proteger. Meu pai se aproximou dela, perigoso. Você vai me dizer onde eles estão. Não vou. Vai sim. Ele levantou a mão para bater nela.
Foi aí que seu Agenor se meteu. José, chega! Não vou deixar você bater em mulher na minha propriedade. Sai de perto, Agenor. Isso não é problema seu. É problema meu sim, porque vocês estão na minha terra. Os dois homens se encararam. Meu pai estava bêbado, mas seu Agenor era maior e mais forte. Escuta bem, José, disse seu Agenor. Você vai embora daqui agora, e se voltar para incomodar esta mulher, eu chamo a polícia. Polícia? Meu pai riu. Polícia não se mete em briga de família. Se mete em ameaça de morte. Meu pai ficou quieto. Depois olhou para minha mãe com ódio. Isso não vai ficar assim, Lourdes. Eu vou encontrar vocês. E quando encontrar, você vai estar lidando comigo, minha mãe disse, e tinha uma firmeza na voz dela que eu nunca tinha ouvido. E eu não sou mais a mulher que você humilhava em casa. Ah, não? E o que você virou? Virei uma mulher que trabalha, que ganha seu próprio dinheiro, que não precisa de homem violento para nada. Você pensa que vai conseguir criar 9 filhos sozinha? Não só penso, eu sei. Meu pai a olhou com surpresa. Acho que ele esperava encontrar a mesma mulher submissa que ele deixou em casa. Mas a mulher que estava na frente dele era diferente. Era mais forte, mais segura de si. Você mudou, Lourdes. Mudei mesmo. E foi para melhor. Ele ficou quieto por um tempo longo. Depois virou as costas e foi embora, murmurando ameaças. Quando ele sumiu na estrada, minha mãe voltou para o porão. Estava tremendo, mas não de medo. Era de alívio. Mãe, João perguntou, ele vai voltar? Pode ser que volte, mas quando voltar, a gente já não vai estar aqui. E se ele descobrir onde a gente foi morar? Minha mãe sorriu. Era um sorriso diferente, determinado. Então, ele vai ter uma surpresa muito desagradável. Que tipo de surpresa? Amanhã você descobre, meu filho. Amanhã você descobre. No dia seguinte ao confronto com meu pai, saímos da fazenda bem cedinho, antes do sol nascer. Minha mãe não queria arriscar ele voltar e encontrar a gente ainda lá. Sua Agenor nos ajudou a carregar nossas poucas coisas até a estrada principal, onde passava o ônibus que ia para a vila vizinha. Lourdes, ele disse na despedida. Você é uma mulher corajosa. Vai dar tudo certo. Obrigada por tudo, seu Agenor. Sem o senhor, a gente não teria conseguido. Se precisar de alguma coisa, você sabe onde me encontrar. O ônibus chegou. Uma jardineira velha, barulhenta, que balançava que nem folha no vento. Subimos todos. Minha mãe com o bebê no colo, eu segurando a mão da Cida, João carregando os gêmeos, Maria com o Pedro. Nossos pertences cabiam em 2 trouxas pequenas. Durante a viagem, que durou quase 2 horas por estradas cheias de buraco, minha mãe ficou quieta, olhando pela janela. Eu sabia que ela estava pensando em alguma coisa importante. Sempre que ela ficava com aquela cara, era porque estava bolando algum plano. Quando chegamos na nova vila, fomos direto para a casa da Dona Conceição. Era uma casinha simples, pintada de azul desbotado, com uma jabuticabeira grande no quintal. O quartinho que ela alugou para nós ficava nos fundos, separado da casa principal. Seja bem-vinda, Dona Lourdes, disse Dona Conceição, uma senhora baixinha, de cabelos brancos, que cheirava a sabonete de glicerina. E essas crianças lindas? Quantos anos tem o bebezinho? 8 meses, dona. Ah, que gracinha. Pode usar a cozinha da casa quando precisar fazer mingau para ele. E se quiser estender roupa, o varal é ali atrás. Era um alívio estar num lugar onde ninguém nos olhava com cara feia, onde não precisávamos nos esconder. O quartinho era pequeno, um só cômodo com 2 janelas, mas era nosso. Agora sim, disse minha mãe olhando ao redor. Agora a gente vai recomeçar. Nos primeiros dias, ela se dedicou a organizar nossa nova vida. Conseguiu uma mesa velha emprestada para servir de bancada de costura. Comprou uns metros de tecido barato na venda do seu João e começou a fazer roupas para vender. Mas eu notei que ela estava fazendo outras coisas também. Coisas estranhas. Uma tarde, ela saiu e voltou com um papel nas mãos. Disse que tinha ido no correio. Mãe, o que a senhora foi fazer no correio? Perguntei. Mandar uma carta. Para quem? Para quem precisa saber onde a gente está. Não entendi na hora, mas alguns dias depois a ficha caiu. Era quinta-feira, dia de feira. Minha mãe tinha saído cedinho para vender as roupas que fez durante a semana.
Eu estava cuidando dos irmãos menores quando ouvi barulho de cavalo no terreiro da frente. Espirei pela janela e vi 2 homens descendo de um cavalo. Um deles estava de uniforme. Era policial. Meu coração disparou. Será que meu pai tinha feito alguma queixa contra minha mãe? Será que a gente ia ser obrigada a voltar para casa? Os homens bateram na porta da casa da Dona Conceição. Ouvi ela conversando com eles, depois os passos vindo em direção ao nosso quartinho. Dona Lourdes está? Perguntou o policial. Não está não, senhor. Foi para a feira, mas volta logo mais. Nós podemos esperar? Podem sim. Sentem na varanda que eu faço um café. Fiquei grudada na janela, tentando escutar a conversa. O outro homem, que não estava de uniforme, perguntou: A senhora sabe se a Dona Lourdes tem algum problema com o marido? Ah, tem sim. O homem é um desalmado. Bebe demais, maltrata ela e as crianças. Até ameaça de morte fez. E ela tem como provar isso? Tem. Ela mesma me contou que tem umas cartas que ele mandou, cheias de ameaça. Cartas? Que cartas eram essas? Quando minha mãe chegou da feira, já era meio-dia. Ela viu os homens na varanda e não pareceu nem um pouco surpresa. Boa tarde, senhores. Estavam me procurando? A senhora é Lourdes Ferreira da Silva? Sou sim. Sou o delegado Antônio de Goiânia. E este aqui é o escrivão Manuel. Recebemos uma carta da senhora. Receberam mesmo. Muito obrigada por virem. Uma carta? Minha mãe tinha escrito para o delegado de Goiânia? A senhora poderia nos contar sua versão dos fatos? Minha mãe convidou os homens para entrar no nosso quartinho. Mandou eu e meus irmãos ficarmos quietos no canto enquanto ela conversava com eles. Meu marido, José Pereira da Silva, é alcoólatra, ela começou. Há anos ele me agride, tanto fisicamente quanto com palavras. Mas nas últimas semanas, ele começou a fazer ameaças contra as crianças. Que tipo de ameaças? Disse que ia apagar todo mundo. Disse que seria melhor se desse um fim em tudo de uma vez. Falou que a família era uma pedra no pescoço dele e que um dia ia resolver o problema. O delegado anotava tudo num caderninho. A senhora tem como provar essas ameaças? Tenho sim. Minha mãe foi até a cômoda velha que Dona Conceição emprestou para nós e tirou de dentro uma pasta de papelão. De dentro da pasta, tirou 3 folhas de papel escritas à mão. Estas são cartas que ele mandou para a casa da minha irmã, em Anápolis. Ele sabia que eu às vezes ficava lá com as crianças. O delegado pegou as cartas e leu em voz alta. Lourdes, você não pode fugir de mim para sempre. Quando eu encontrar você e essas crianças inúteis, vocês vão ver o que é bom. Eu já cansei de sustentar vagabundo. Seria melhor se eu desse fim nessa situação de uma vez por todas. Meu coração gelou. Era a letra do meu pai. Esta carta é de quando? Perguntou o escrivão. De 2 semanas atrás. Esta outra é mais recente. O delegado leu a segunda carta. Você pensa que pode me desafiar, mas está enganada. Eu vou encontrar vocês, e quando encontrar, vou resolver esse problema que vocês viraram. Não aguento mais essa despesa. Às vezes penso que era melhor se vocês sumissem do mapa. E a terceira? Esta chegou ontem, entregue pela filha da vizinha da minha irmã. Lourdes, eu descobri onde vocês estão se escondendo. Se você não voltar para casa com as crianças até domingo, eu vou aí buscar vocês. E desta vez, não vai sobrar ninguém para contar história. O silêncio que desceu no quartinho era pesado como chumbo. Até os gêmeos, que sempre faziam barulho, ficaram quietinhos. Dona Lourdes, disse o delegado, estas cartas são provas de ameaça de morte. Isso é crime. Eu sei. Por isso escrevi para o senhor. A senhora quer fazer uma queixa formal contra seu marido? Quero sim. A senhora entende que isso pode resultar na prisão dele? Minha mãe olhou para nós, 9 filhos amontoados no cantinho do quarto. Depois olhou para o delegado. Entendo. E é exatamente isso que eu quero. O escrivão abriu um livro grosso e começou a escrever. Minha mãe contou tudo. As surras, as humilhações, as noites que a gente passou com medo, a fuga para a fazenda, o confronto no terreiro. A senhora tem testemunhas? Tenho. O seu Agenor que nos abrigou. A dona Francisca, nossa vizinha antiga. E as próprias crianças viram tudo. Quando terminaram de escrever tudo, o delegado disse: Dona Lourdes, nós vamos emitir um mandado de prisão contra seu marido.
Mas a senhora precisa entender que ele pode tentar alguma coisa antes de ser preso. Eu entendo. A senhora tem para onde ir se ele aparecer aqui? Tenho. E agora que vocês sabem onde a gente está, ele não vai ter coragem de fazer nada. Depois que os policiais foram embora, eu perguntei para minha mãe: Mãe, aquelas cartas, de onde vieram? Ela sorriu. Era um sorriso maroto, de quem sabia de alguma coisa. Lembra que seu pai falava muita besteira quando estava bêbado? Lembro. Lembra que ele às vezes mandava recado para a gente através da Dona Francisca? Lembro. Pois é, a Dona Francisca guardou todos os recados, e quando eu escrevi para ela pedindo, ela mandou tudo para mim. Mas por que ela guardou? Porque ela sabia que um dia ia ser útil. Mulher tem intuição para essas coisas. 3 dias depois, chegou a notícia que a gente estava esperando. Meu pai tinha sido preso. O delegado de Goiânia tinha mandado 2 soldados para buscar ele no armazém onde trabalhava. Ele tentou resistir, mas não adiantou nada. Vai ficar preso por quanto tempo? Perguntou João. Não sei, meu filho. Depende do que o juiz decidir, mas pelo menos uns 6 meses. E depois? Depois a gente vê, mas uma coisa eu posso garantir. Ele não vai mais nos incomodar. Como a senhora pode ter certeza? Porque agora ele sabe que eu não tenho mais medo dele. E homem covarde só bate em quem tem medo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a gente dormiu em paz. Sem medo de ouvir passos no terreiro, sem medo de gritos, sem medo de ameaças. Era uma sensação estranha, boa, de liberdade. Mas minha mãe não parou por aí. Nos dias seguintes, ela intensificou o trabalho de costura. Acordava antes do sol nascer e ficava na máquina até altas horas. Fazia vestidos, saías, blusas, roupas de criança, tudo com um capricho que eu nunca tinha visto. Mãe, por que a senhora está trabalhando tanto? Porque agora a gente vai crescer, minha filha. Agora que não temos mais medo, a gente vai para frente. E foi isso que aconteceu. Em poucas semanas, minha mãe se tornou a costureira mais procurada da região. As mulheres vinham de vilarejos distantes para encomendar roupas com ela. Ela cobrava preço justo, fazia trabalho bonito, entregava no prazo. Com o dinheiro que ganhava, conseguiu comprar uma máquina de costura nova. Depois, contratou uma ajudante, uma moça nova da vila que sabia bordar. Em pouco tempo, tinham mais serviço do que conseguiam dar conta. Dona Lourdes, disse Dona Conceição um dia, a senhora não quer alugar a sala da frente também? Assim a senhora tem mais espaço para trabalhar. Quanto custaria? Para a senhora, 5 cruzeiros a mais por mês. Era caro, mas minha mãe aceitou. Montou na sala da frente um ateliê de verdade, com 2 máquinas, mesa grande para cortar tecido, araras para pendurar as roupas prontas. As clientes ficavam impressionadas. Lourdes, isso aqui está parecendo loja da capital. E estava mesmo. Em 3 meses, minha mãe havia transformado um quartinho de fundos numa empresa de verdade. Ela tinha funcionária, tinha clientes fixas, tinha nome na região. Mas o mais importante, ela havia se transformado. Não era mais a mulher submissa que abaixava a cabeça para marido bêbado. Agora ela falava alto, ria alto, tomava decisões sem pedir permissão para ninguém. Ela pagava nossas despesas, comprava nossas roupas, decidia nosso futuro. Ivana, ela me disse uma tarde, enquanto eu a ajudava a dobrar roupas. Você viu como a vida da gente mudou em pouco tempo? Vi sim, mamãe. Sabe por que mudou? Porque a senhora trabalha muito? Não é só isso. Mudou porque eu parei de ter medo. E quando uma mulher para de ter medo, minha filha, ela é capaz de qualquer coisa. 2 meses depois, chegou uma carta da cadeia. Era do meu pai. Minha mãe leu em silêncio, depois guardou a carta na gaveta. O que ele dizia? Perguntei. Que está arrependido, que quer conversar quando sair da prisão, que promete nunca mais beber. A senhora acredita? Não importa se eu acredito ou não, Ivana. O que importa é que agora quem decide sou eu. O que a senhora vai fazer? Vou deixar claro para ele que as coisas mudaram, que se ele quiser fazer parte desta família, vai ter que merecer. E se não quiser, bem, nós já provamos que conseguimos viver muito bem sem ele.
Naquela noite, minha mãe se sentou na máquina de costura e começou a trabalhar numa peça especial. Era um vestido azul, com flores bordadas à mão, mais bonito que qualquer coisa que ela já tinha feito. Para quem é esse vestido, mãe? Para mim, ela respondeu, sem parar de costurar. Para usar quando seu pai sair da prisão. Por quê? Ela parou a máquina e olhou para mim. Porque quero que ele veja que a mulher que ele maltratava não existe mais. No lugar dela, tem uma mulher nova. Uma mulher que trabalha, que ganha seu dinheiro, que cuida dos filhos, que toma suas próprias decisões. E se ele não gostar da mulher nova? Então ele vai ter que procurar uma família nova também. Porque esta aqui agora tem dona. E a dona sou eu. E o dia que meu pai saiu da prisão foi um desses. Porque ali, naquele momento, minha mãe não era mais a mesma mulher. E ele descobriu que também não era mais o mesmo homem que tinha o poder de assustar uma família inteira. 6 meses depois, numa manhã de setembro que amanheceu com cheiro de chuva no ar, chegou a notícia que a gente esperava. Meu pai ia ser solto na sexta-feira. Minha mãe recebeu a informação com uma calma que me impressionou. Ela estava costurando um vestido de noiva encomendado, um trabalho que ia render 15 cruzeiros, mais do que meu pai ganhava em 2 semanas no armazém, quando o carteiro trouxe a carta oficial. Leu em silêncio, dobrou a carta, guardou na gaveta e voltou a costurar como se nada tivesse acontecido. Mãe, perguntei, o que a senhora vai fazer? Vou terminar este vestido primeiro. A noiva vem buscar amanhã. Não é isso que eu quero dizer. Eu sei o que você quer dizer, Ivana. Ela parou a máquina e olhou para mim. E a resposta é, nada. Não vou fazer nada. Como assim? Nada. Quem tem que fazer alguma coisa é ele. Eu já fiz a minha parte. E era verdade. Nos 6 meses em que meu pai ficou preso, nossa vida havia mudado completamente. O ateliê da minha mãe era agora o mais conhecido da região. Ela tinha 3 funcionárias. Além da moça que bordava, contrataram uma costureira e uma menina para fazer os acabamentos. Atendia clientes de 5 vilas diferentes e tinha uma lista de espera de mais de 1 mês. Nós, as crianças, estávamos todos na escola. João tinha arrumado um trabalho de meio período numa oficina mecânica. Maria ajudava no ateliê nas horas vagas e já estava aprendendo a costurar. Os pequenos cresciam saudáveis, bem alimentados, sem medo. Tínhamos alugado a casa inteira da Dona Conceição, que havia se mudado para a casa da filha. Cada um dos meninos tinha sua própria cama, e as meninas dividiam um quarto só para elas. A cozinha sempre cheirava a comida de verdade. Feijão, arroz, carne pelo menos 3 vezes por semana. Dona Lourdes, disse a esposa do prefeito numa tarde, a senhora não pensa em abrir uma loja na rua principal? Com o talento que a senhora tem? Já pensei, sim, senhora. Inclusive, já conversei com o seu Antônio da farmácia. Ele tem um ponto comercial para alugar. E o que a senhora está esperando? Minha mãe sorriu. Estou esperando resolver uma situação familiar, mas não demora. Na quinta-feira, véspera da soltura do meu pai, minha mãe fez uma coisa que chamou a atenção de todo mundo. Mandou reforma na casa. João, ela disse para meu irmão, você vai me ajudar a mudar os móveis de lugar. Para quê, mãe? Porque seu pai vai chegar aqui amanhã e precisa entender desde a entrada que as coisas mudaram. Ela tirou a máquina de costura da sala e colocou na cozinha. No lugar, pôs uma mesa bonita que havia comprado na semana anterior, com uma toalha de renda que ela mesma fizera. Nas paredes, pendurou quadrinhos com paisagens. No centro da mesa, um vaso com flores do quintal. Agora sim, ela disse, olhando o resultado. Agora esta casa parece casa de gente que se dá ao respeito. Mãe? Perguntou a Maria. A senhora não está com medo do pai chegar? Medo? Minha mãe riu. Minha filha, eu tenho dinheiro no banco, tenho trabalho garantido, tenho vocês bem cuidadas. Do que eu vou ter medo? Dele te bater? Ele não vai me bater. Como a senhora tem certeza? Porque homem que bate em mulher é covarde. E covarde só ataca quem está por baixo. Eu não estou mais por baixo de ninguém. Na sexta-feira, minha mãe acordou mais cedo que o normal. Tomou banho, vestiu o vestido azul com flores bordadas que havia feito especialmente para a ocasião. Arrumou o cabelo num coque elegante e passou um pouquinho de rouge nos lábios. Mãe,
A senhora está bonita, disse a Cida. Obrigada, minha filha. É importante a gente se sentir bonita quando vai enfrentar o passado. Às 10 da manhã, ele chegou. Eu estava varrendo o quintal quando ouvi os passos conhecidos na estrada. O mesmo jeito de andar, só que mais devagar, mais hesitante. Corri para dentro de casa. Mãe, ele está chegando! Eu sei, ouvi os passos. Ela não se levantou da máquina de costura. Continuou trabalhando como se nada estivesse acontecendo. Meu pai parou no portão. Ficou lá parado por um tempo longo, olhando para a casa. Ela estava diferente. Pintada de novo, com cortinas nas janelas, jardim cuidado. Não parecia mais a mesma casa que ele havia deixado 6 meses antes. Finalmente, ele abriu o portão e caminhou até a varanda. Bateu na porta. Lourdes, estou em casa. Minha mãe parou a máquina, mas não se levantou. A porta está aberta, ela disse sem levantar a voz. Ele entrou devagar. Parou na sala, olhando ao redor com surpresa. Os móveis eram outros, a decoração era outra, até o cheiro da casa era outro. Lourdes, onde você está? Estou na cozinha, trabalhando. Ele foi até a cozinha e parou na porta. Minha mãe estava sentada na máquina de costura, terminando uma barra de saia. Nem olhou para ele. Oi, José. Oi? Ele ficou sem saber o que dizer. Você mudou as coisas de lugar. Mudei, gostou? Está diferente. Está melhor. Ela terminou a costura, cortou a linha, dobrou a saia e só então olhou para ele. Você emagreceu. A comida da cadeia não é boa. Imagino. Ele olhou para ela. O vestido bonito, o cabelo arrumado, a postura ereta. Não era a mesma mulher que ele havia deixado para trás. Lourdes, eu queria pedir desculpas. Por quê? Pelo que eu fiz. Pelas coisas que falei. Eu estava errado. Estava mesmo. Eu estava bebendo demais, não estava pensando direito. José, ela interrompeu. Você não precisa me dar explicações. Você precisa me dar garantias. Como assim? Você quer ficar nesta casa? Quero. É minha família. Não é não. A voz dela era firme, mas não agressiva. Não é mais sua família. Agora é minha família. Eu que sustento. Eu que decido. Eu que mando. Ele ficou boquiaberto. Como assim você sustenta? Como você ouviu? Olha ao redor, José. Vê esta casa? Eu que pago o aluguel. Vê estas roupas das crianças? Eu que compro. Vê esta comida na mesa? Eu que coloco. Com que dinheiro? Com o dinheiro que ganho costurando. Ela se levantou e mostrou o ateliê que havia montado na cozinha. Tenho 3 funcionárias, dezenas de clientes. Trabalho encomendado por 2 meses. Meu pai olhou ao redor, atônito. Você virou costureira? Não virei, não. Eu sempre fui costureira. Só que antes costurava para sustentar sua bebedeira. Agora costuro para sustentar minha família. Nossa família. Minha família, ela repetiu. Você perdeu o direito de chamá-la de sua no dia que ameaçou matar seus próprios filhos. Ele abaixou a cabeça. Eu não ia fazer nada, Lourdes. Era só raiva. Era só raiva, era só bebida, era só cansaço. Ela balançou a cabeça. Sempre tem uma desculpa, José. Mas desculpa não apaga medo de criança. As crianças, elas têm medo de mim? Tinham. Agora não mais. Por quê? Porque agora elas sabem que tem uma mãe que as protege e que tem poder para proteger. Nesse momento, nós entramos na cozinha. Todos os 9 filhos, um atrás do outro. Minha mãe havia pedido para esperarmos ela dar o tom da conversa antes de aparecermos. Meu pai olhou para nós e sorriu. Aquele sorriso meio sem jeito que ele tinha quando não sabia o que dizer. Oi, crianças! Oi, pai! Respondemos em coro, mas ninguém correu para abraçar ele como fazíamos antes. Vocês cresceram. 6 meses é muito tempo na vida de uma criança, disse minha mãe. João, você está trabalhando? Estou, pai, na oficina do seu Joaquim. E você, Maria? Estou ajudando a mãe no ateliê. E estudando também. Ele olhou para todos nós e depois para minha mãe. Vocês estão bem cuidados. Estamos, eu respondi. A mãe cuida bem da gente. E vocês estão felizes? Olhamos uns para os outros antes de responder. Estamos, pai, disse João. Muito felizes.
Meu pai sentou numa cadeira e ficou quieto por um tempo longo. Quando voltou a falar, a voz estava embargada. Lourdes, eu quero ficar. Quero fazer parte desta família de novo. E eu quero que você fique, José, mas com condições. Que condições? Primeiro, nada de bebida, nem um gole. Tudo bem. Segundo, você vai arranjar um trabalho e vai contribuir com as despesas da casa. Mas quem administra o dinheiro sou eu. Tudo bem. Terceiro, se você levantar a mão para mim ou para qualquer uma dessas crianças, eu chamo a polícia na mesma hora. E desta vez você não sai da cadeia tão cedo. Eu entendi. Quarto, as decisões importantes sobre esta família, eu tomo. Onde as crianças estudam, que roupa vestem, que comida comem, você pode opinar, mas quem decide sou eu. Meu pai ficou quieto. Era difícil para ele aceitar não ser mais o chefe da casa. José, minha mãe disse mais suave, eu não estou fazendo isso para te humilhar. Estou fazendo para proteger minha família. Se você realmente mudou, não vai ter problema nenhum em aceitar essas condições. E se eu aceitar, as coisas vão voltar a ser como antes? Não, as coisas nunca mais vão ser como antes. Vão ser melhores. Ela sorriu. Você vai ter uma esposa que se respeita, filhos que não têm medo, uma casa de verdade. Não é melhor que ter uma família assustada? Ele olhou para nós de novo. Víamos nos olhos dele que estava fazendo força para entender a nova situação. Tudo bem, Lourdes, aceito suas condições. Então, bem-vindo de volta à sua casa, ela disse. Mas lembre-se, agora é uma casa com regras. Naquela noite, pela primeira vez em anos, jantamos todos juntos na mesa grande da sala. Minha mãe havia preparado uma festa. Frango assado, arroz com açafrão, farofa, sobremesa. Meu pai comia em silêncio, ainda tentando entender como tudo havia mudado tão rápido. José, minha mãe disse durante o jantar, amanhã nós vamos até a cidade. Quero te mostrar a loja que vou alugar. Que loja? Uma loja de roupas feitas, na rua principal. Já conversei com o proprietário. Você vai abrir uma loja? Nós vamos abrir uma loja, se você quiser participar. Participar como? Ajudando a atender clientes, fazendo entregas, cuidando do movimento. É um trabalho honesto. Ele ficou pensativo. E o que você espera de mim? Espero que seja meu parceiro de verdade. Não meu patrão, não meu empregado, meu parceiro. E se eu estragar tudo de novo? Não vai estragar, porque agora você sabe que tem muito a perder. Eu já nem achava que contaria isso um dia, mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. Se essa história está tocando seu coração, minha filha, se inscreve no canal. Às vezes, a gente precisa dividir essas memórias para que outras mulheres saibam que é possível recomeçar. Não importa a idade, não importa as circunstâncias. Hoje, aos meus 75 anos, quando olho para trás e lembro daqueles tempos, eu entendo que minha mãe não foi só uma mulher corajosa. Ela foi uma revolucionária. Numa época em que mulher não podia nem abrir conta no banco sem autorização do marido, ela provou que uma mãe determinada é capaz de mudar o rumo de uma família inteira. 1 ano depois daquele reencontro, nossa vida havia se transformado completamente. A loja Ateliê Dona Lourdes, na rua principal da cidade, era um sucesso. Minha mãe atendia clientes de manhã à noite, e meu pai, que no começo ficou meio perdido sem saber direito o que fazer, havia se tornado um vendedor excelente. Dona Maria, ele dizia para as clientes, a senhora não vai encontrar um vestido melhor que este nem na capital. Minha esposa tem mão de fada. E tinha mesmo. As roupas que minha mãe fazia eram comentadas em toda a região. Mulheres vinham de longe só para conhecer o trabalho dela. Tinha até uma senhora de Brasília que encomendava vestidos para ocasiões especiais. Mas o mais bonito de ver era como meu pai havia mudado. Não era mais aquele homem amargo, revoltado com a vida. Agora ele sorria de verdade, brincava com nós, ajudava nas tarefas de casa sem reclamar. Nas noites de domingo, tocava violão na varanda enquanto minha mãe costurava e nós fazíamos a lição de casa. Lourdes, ele disse uma noite, enquanto fechavam a loja, eu nunca te agradeci direito pelo que você fez. Pelo que eu fiz? Por não ter desistido da nossa família, por ter me dado uma segunda chance. Minha mãe parou de arrumar os vestidos na arara e olhou para ele. José, você ainda não entendeu, né? Entendeu o quê? Eu não salvei nossa família. Eu criei uma família nova.
E você teve sorte de ser aceito nela. Ele riu. É verdade. E eu agradeço todos os dias por isso. Foi nessa época que aconteceu algo que marcou muito nossa família. Minha mãe descobriu que estava grávida de novo. Com 32 anos, Lourdes? Disse Dona Conceição espantada. E com 9 filhos já criados? Parece que Deus quis me dar mais um presente, minha mãe respondeu, com a mão na barriga ainda pequena. Eu fiquei preocupada. Mais um irmão não ia complicar nossa vida? Não íamos ter que dividir ainda mais as coisas? Mas minha mãe estava radiante. Ivana, este bebê vai nascer numa família estruturada, com pai e mãe trabalhando juntos, sem medo, sem violência. Vai ser uma bênção. E foi mesmo. Minha irmã Rosana nasceu em abril de 1959, numa maternidade de verdade, com médico e tudo. Quando minha mãe chegou em casa com ela no colo, toda a vizinhança veio conhecer. Que bebê mais linda, disse a esposa do prefeito. E que família abençoada. Dona Lourdes, a senhora é um exemplo para todas nós. Naquela noite, enquanto minha mãe amamentava a Rosana na cadeira de balanço que meu pai havia comprado especialmente para ela, eu perguntei: Mãe, a senhora se arrepende de alguma coisa? De ter enfrentado seu pai? É. Nunca, minha filha. Foi a melhor coisa que fiz na vida. Mesmo tendo sido tão difícil. Sabe, Ivana, tem uma coisa que eu aprendi nessa vida toda. A gente não pode ter medo de recomeçar. Não importa a idade. Não importa quantos filhos tem, não importa quão difícil parece. Se a situação não está boa, a gente muda. Mas e se der errado? E se der certo? Ela sorriu. Olha para nós hoje. Você acha que deu errado? Olhei ao redor. A sala grande e arejada, os móveis bonitos, o cheiro de comida boa vindo da cozinha, meus irmãos fazendo lição de casa na mesa, meu pai afinando o violão, o bebê mamando tranquilo no colo da mãe. Não, mãe. Deu muito certo. Então por que ter medo de mudança? Mudança não é o fim do mundo. Às vezes, é o começo de um mundo melhor. Os anos que se seguiram foram os mais felizes da nossa família. A loja cresceu tanto que minha mãe precisou alugar o ponto ao lado para ampliar. Contratou mais costureiras, uma cortadora profissional, até uma menina só para atender no balcão. João se formou mecânico e abriu sua própria oficina. Maria virou sócia da minha mãe no ateliê e estava noiva de um rapaz bom da cidade. Eu passei no exame para o curso normal e ia me formar professora. Os outros irmãos cresciam estudando, saudáveis, com sonhos e planos para o futuro. Vocês sabem qual é o meu maior orgulho? Minha mãe disse numa noite de Natal, quando estávamos todos reunidos ao redor da mesa farta. Qual, mãe? Perguntamos. É que nenhum de vocês tem medo. Vocês discutem, opinam, fazem planos, sonham alto. Isso é o que uma mãe mais quer. Filhos que não tenham medo de viver. E isso a gente aprendeu com a senhora, disse João. Aprenderam como? Vendo a senhora enfrentar os medos da senhora. Minha mãe ficou emocionada. Ah, meus filhos, vocês não sabem como foi difícil. Foi, mãe, mas a senhora conseguiu. Conseguimos, ela corrigiu. Porque família é isso. Quando um está fraco, o outro sustenta. Quando um tem medo, o outro dá coragem. Em 1962, 3 anos depois de Rosana nascer, minha mãe tomou uma decisão que surpreendeu todo mundo. Resolveu aprender a ler e escrever direito. Lourdes, disse meu pai, para que isso agora? Você já conseguiu tudo o que queria. Justamente por isso. Quero conseguir mais ainda. Ela se matriculou no curso noturno para adultos e ia para a escola todas as noites depois de fechar a loja. Aos 35 anos, sentava na carteira escolar do lado de moças de 20. Não tem vergonha não, dona Lourdes? Perguntou uma das alunas. Vergonha de quê? De querer aprender? Vergonha eu teria se ficasse burra pelo resto da vida. Em 2 anos, ela não só aprendeu a ler e escrever, como se tornou uma das melhores alunas da turma. Na formatura, foi escolhida para fazer o discurso em nome dos alunos. Meus queridos colegas, ela disse do púlpito com a voz firme e clara. Hoje nós provamos que nunca é tarde para crescer. Não importa se você tem 20 ou 40 anos, se tem filhos ou não tem, se tem dinheiro ou não tem. O que importa é não desistir de ser uma pessoa melhor. A plateia se levantou em aplausos. Eu estava na primeira fila,
chorando de orgulho. Depois da formatura, minha mãe expandiu os negócios ainda mais. Abriu uma filial em Goiânia, depois outra em Brasília. Virou uma pequena empresária, respeitada e admirada em toda a região. Mas para nós, filhos, ela continuava sendo simplesmente a mãe. Aquela que acordava cedo para fazer nosso café, que ficava acordada quando estávamos doentes, que dava conselhos e broncas na medida certa. Mãe, eu perguntei um dia quando já estava casada e com filhos, qual foi o segredo? Como a senhora conseguiu mudar tudo daquele jeito? Ela estava ensinando minha filha de 5 anos a fazer ponto cruz. Parou a costura e ficou pensativa. Sabe, Ivana, eu acho que o segredo foi não aceitar que aquela vida era tudo o que eu merecia. Como assim? Durante anos, eu achei que era normal marido bater em mulher, que era normal passar necessidade, que era normal ter medo dentro da própria casa. Ela balançou a cabeça. Mas quando vi que meus filhos estavam crescendo com medo, eu entendi que tinha que mudar. Mas era tão arriscado? Era. Mas sabe o que era mais arriscado ainda? Deixar as coisas como estavam. Deixar vocês crescerem pensando que aquilo era normal. E se o pai não tivesse mudado? Aí ele teria perdido a família de vez. E nós estaríamos bem do mesmo jeito. Minha mãe viveu até os 89 anos. Viu todos os filhos casados, formados, bem-sucedidos. Conheceu 23 netos e 12 bisnetos. Morreu dormindo, na própria cama, na casa que ela mesma construiu com o dinheiro que ganhou costurando. No velório, veio gente de toda a região. Clientes antigas, funcionárias, vizinhos, conhecidos. Todo mundo tinha uma história para contar sobre Dona Lourdes. Ela me ensinou a costurar quando eu era mocinha, disse uma senhora. Nunca cobrou nada. Ela me emprestou dinheiro quando meu marido ficou desempregado, contou outra. Disse que era para pagar quando pudesse. Ela foi madrinha do meu casamento, lembrou a filha do prefeito. Fez meu vestido de noiva de graça. Mas a homenagem que mais me emocionou veio de uma mulher jovem que eu não conhecia. Eu nunca conheci Dona Lourdes pessoalmente, ela disse. Mas minha avó sempre contava essa história dela. De como ela saiu de casa com 9 filhos pequenos, sem dinheiro, fugindo de marido violento e conseguiu reconstruir a vida. E por que a história da minha mãe era importante para sua avó? Porque minha avó estava passando pela mesma situação. E quando soube da história de Dona Lourdes, teve coragem de sair de casa também. Ela dizia, se a Lourdes conseguiu com 9 filhos, eu consigo com 3. Foi aí que eu entendi que a história da minha mãe havia se espalhado, que ela havia se tornado um exemplo, uma prova viva de que era possível recomeçar. Hoje, quando vejo mulheres passando por dificuldades parecidas, eu sempre conto a história da minha mãe. Porque se tem uma coisa que aprendi com ela, é que a gente é mais forte do que imagina. Minha mãe não era super-heroína. Era uma mulher comum, do interior, que não sabia nem ler direito. Mas tinha uma coisa que a fazia diferente. Ela não aceitou que aquela vida ruim era tudo que merecia. E foi isso que mudou tudo. Não foi mágica, não foi sorte, não foi destino. Foi coragem. Coragem de enfrentar o medo, de sair da zona de conforto, de apostar num futuro incerto, mas melhor. Ivana, ela me disse pouco antes de morrer, promete para mim uma coisa? O quê, mãe? Promete que vai contar nossa história para suas netas, para que elas saibam que mulher pode tudo, só precisa acreditar. E é isso que estou fazendo agora, aos meus 75 anos, contando para vocês a história da mulher mais corajosa que conheci. Porque coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e agir mesmo assim. É saber que quando você protege quem ama, você é capaz de coisas que nem imaginava. É entender que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para mudar o rumo da sua história. Minha mãe me ensinou que a gente não nasce forte, a gente se torna forte. E se torna forte um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, uma pequena coragem de cada vez. Até que um dia a gente olha para trás e vê que construiu uma vida inteira com essas pequenas coragens. Uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que vale a pena ser contada. E se alguém que está me ouvindo precisa de um pouquinho dessa coragem hoje, saiba que ela está dentro de você.
Sempre esteve. Só está esperando você decidir usar.